Oi, galera, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de correção dos exercícios. Então, nós vamos trabalhar com o livro de atividades, nosso caderno de atividades, né? Vamos fazer a correção dos exercícios da página 20 até a página 25, onde encerra os exercícios propostos nas aulas anteriores. Então, se vocês já quiserem ir se organizando, tá? Lá na página 25, aliás, página 25 não, né? Página 20, inicia-se o conteúdo, né, gramatical de adjunto adverbial. Mas não só para a gente identificar agora o que é, onde ele está, como que ele funciona, e sim com relação à pontuação do adjunto adverbial. Então, vamos lá. Se esse adjunto adverbial, essa frase que está vindo junto para caracterizar esse verbo, né? Adjunto adverbial, aquela expressão que vem junto com o verbo. Se ela estiver no início da minha frase, no início da minha oração, a vírgula, ela é obrigatória. Se ela estiver no meio da oração, ou seja, se essa expressão que está caracterizando este verbo também vier no meio da oração, ela precisa estar entre vírgulas. Então, a vírgula também é obrigatória. Lembrando que se estiver no meio, uma vírgula antes e uma no final. Ela fica entre vírgula, né? Ela fica destacada ali pelas vírgulas no meio da frase. Porém, se ela vier no final da oração, não se usa vírgula. Então, a vírgula não precisa estar presente apenas se o adjunto adverbial vier no final da oração. E outro caso também, que a vírgula é facultativa, ou seja, ela não é necessariamente presente ali, ela não precisa estar ali, é se essa palavra que estiver acompanhando o verbo, ela for só uma palavra curtinha, né? Então, ela não precisa necessariamente existir. Se eu colocar, não vai estar errado. Se eu deixar de colocar, também não estará errado. Ela é facultativa. Eu decido se coloco ou não. Lembrando que para ser facultativo, ou seja, para eu ter essa decisão aí, se eu decidir se quero ou não colocar, o adjunto adverbial ele precisa ser uma frase, uma palavra curtinha, né? Só uma palavra como adjunto. Aí a vírgula é facultativa. Como eu tenho um exemplo aqui. Ontem Carlos comprou 3 livros. Ou seja, quando, né? Adjunto adverbial de tempo. Quando ocorreu essa compra? Ontem. Ela está no início, porém, como é uma palavrinha só, curta, eu decido se coloco ou não. Então, eu tenho duas possibilidades, colocar ou não a vírgula aí. As duas estão corretas, tá? Então, vocês tinham aqui, ler um texto, né, para responder as questões de 1 a 5. Série infantil de Karl Hamburger, Que Monstro Te Mordeu, é adaptada para o teatro. Monstros desenhados por crianças ganham vida no espetáculo. Então, vocês tinham o texto e tinha que, para responder as questões aqui, vocês tinham que voltar lá no texto para ver se o que estava escrito ali, a palavra que estava ali, a expressão que estava ali, lá no texto estava funcionando ou não como adjunto adverbial, tá? Então, no primeiro parágrafo, a respeito da expressão no mundo dos monstros, é correto afirmar que é um adjunto adverbial de lugar, né? Onde, no mundo dos monstros, e a vírgula que separa o adjunto adverbial é obrigatória. Então, ou ele estava no início ou ele estava lá no meio junto com a expressão lá da frase e do verbo que ele estava qualificando. Então, a gente tinha que ver qual que era a posição dessa expressão na frase com relação ao verbo que ele estava qualificando. No trecho, o programa infantil foi exibido. A expressão em destaque é classificada como o quê? Veja que eu não posso classificar ele como predicado, né? Porque ele não tem o verbo junto para ser o predicado. Eu não posso colocar ele como adjunto adverbial, porque ele não está caracterizando o verbo. Eu não posso qualificar como núcleo do sujeito e eu não posso classificar como núcleo do predicado. É bem mais fácil. Quem foi exibido? O programa infantil. Então, se eu tenho essa resposta, ele é o que da minha frase? Ele é sujeito, tá? Vamos para frente, então. Vocês tinham que assinalar de acordo com o texto, de acordo com o que estava presente lá no texto, se alguma dessas expressões aqui eram consideradas adjuntos adverbiais.
Então, as únicas duas que eram consideradas de acordo com o que estava lá no texto eram as expressões na TV Cultura e em canal no YouTube. As outras não eram adjuntos adverbiais, tá? Assinale 2 exemplos em que a vírgula no adjunto adverbial é facultativa, ou seja, quando que eu decido que se eu coloco ou não coloco a vírgula. Relembrando, então, para a vírgula ser facultativa, ela tem que iniciar a frase e essa expressão ali de adjunto adverbial tem que ser uma palavra curtinha. Então, só visualmente aqui, eu já conseguiria dizer em quais casos a vírgula seria facultativa, porque eu tenho apenas duas alternativas em que eu tenho um possível adjunto adverbial aqui, que poderia ser alvo, digamos assim, de ser facultativo o uso da vírgula, que é o ali e o agora. Então, um adjunto adverbial curtinho, tá? É só ali que eu consigo colocar ou não, é facultativo o uso da vírgula, eu que decido, tá? No próximo, número 5. Assinale 2 exemplos de adjuntos adverbiais em que a vírgula é desnecessária. Então, eu precisava voltar lá no texto, observar em que posição que estavam essas expressões, se estas expressões eram consideradas adjuntos adverbiais, e aí colocar quando ela era desnecessária. Quando que ela é desnecessária? Quando ela vem no final da frase. Então, neste caso, no espetáculo e no monstruoso mundo, tá? No próximo exercício, eu não precisava voltar lá no texto, né, que é o exercício número 6, eu precisava acrescentar vírgula ou vírgulas nas frases a seguir quando necessário, tá? Então, a primeira frase é: o professor na próxima semana aplicará prova nesta turma. Eu tenho aqui a expressão na próxima semana indicando o tempo em que ocorrerá a aplicação dessa prova. Então, essa expressão é o adjunto adverbial do verbo aplicará, tá? E vejam que ele está no meio da frase, então eu preciso separar ele do restante da frase usando vírgula. Lembrando que se ele estiver no meio, ele fica entre vírgulas, uma no início e uma no final, tá? Próximo. No Rio de Janeiro choverá muito neste fim de semana. Vejam que eu tenho indicando lugar, onde choverá. Então, no Rio de Janeiro é uma expressão, um adjunto adverbial do verbo choverá, vem no início da frase, então eu preciso utilizar a vírgula obrigatoriamente. Júlia nasceu no interior do estado. Onde? Adjunto adverbial de lugar. Onde Júlia nasceu? Onde ocorreu o nascimento? Então, no interior do estado está caracterizando, é um adjunto adverbial aqui do verbo nasceu. No entanto, está no final da frase, não tem obrigatoriedade do uso da vírgula, está correto. O funcionário da loja, com muita educação, atendeu à solicitação da cliente. Vejam que eu tenho o verbo atendeu, tá? De que forma foi feito esse atendimento? Esse atendimento, pelo funcionário da loja, foi feito com muita educação. Então, a forma em que ocorreu o atendimento, com muita educação, está caracterizando o verbo atender. Por estar localizada, né, no meio da frase, preciso colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá bom? Em frente à porta central do hotel, havia muitos fãs do cantor. Então, onde havia muitos fãs? Em frente à porta central do hotel. Está caracterizando, está dando uma característica, dando uma qualificação aqui para esse verbo haver, né? De existiam muitos fãs. Onde? Em frente à porta central. Qual que é a localização desse adjunto? No início. Por isso que eu coloquei a vírgula ali. Então, depois da primeira qualificação ali, depois do adjunto, no início da frase, coloca-se a vírgula. Jairo mora em uma casa confortável. Onde Jairo mora? Em uma casa confortável. Por que eu não coloquei vírgula aqui se está caracterizando o verbo morar? Porque o adjunto veio no final da frase, não existe necessidade de que eu coloque. Com certeza, ela se dará muito bem no teste. Como que ocorrerá esse teste? Esse teste ocorrerá, né? Como que será ele? Então, ele será, com certeza, será muito bom, será feito de uma forma muito boa. Então, eu estou colocando aqui, ó,
No início da frase eu tenho adjunto adverbial, vírgula. No início e no meio obrigatório, no final eu não coloco. E se for uma expressão curta, uma palavrinha curta, é facultativo. Então, eu decido se coloco ou não. Eu tenho aqui, então, a frase número 1. Brasil encara a Bélgica e busca vitória por vaga na fase final da Liga das Nações. Ele está perguntando qual é a expressão que é classificada como adjunto adverbial. Vejam que eu tenho Brasil encara, tá? Qual é a expressão que está qualificando, tá? Ou posso colocar aqui, encara na verdade não, né? Encara quem? A Bélgica, ok. Mas eu tenho outro verbo, busca. Busca vitória por vaga na fase final da Liga das Nações, tá? Onde que vai acontecer essa busca? Como que vai acontecer, né? Na fase final da Liga das Nações. Então, o adjunto adverbial tá ali, certo? Na fase final da Liga das Nações. Não tem vírgula porque tá lá no final também, tá bom? Vocês tinham que propor, então, 2 reescritas para esse título, mudando a posição do adjunto. Então, ele estava lá no final e não tinha vírgulas. Então, vocês iriam colocar ele no início, que era na fase final da Liga das Nações, vírgula, Brasil encara a Bélgica e busca vitória por vaga. E vocês iam colocar ele no meio, porque ele estava no final. Então, as 2 posições que eu tenho é no início e no meio ali para mudar, né? Brasil, vírgula, no final da Liga das Nações, vírgula, encara a Bélgica e busca por vitória e busca por vaga. Busca a vitória por vaga. A frase número 2. Brasil conquista ouro e prata em campeonato mundial militar de voleibol. Então, ele está colocando ali, ó. Brasil é um adjunto adverbial? Não, no caso aqui, Brasil é o que da nossa frase? É o sujeito. Quem conquista? Brasil, tá? O adjunto adverbial é a expressão em campeonato mundial militar de voleibol? Verdadeiro. A expressão em campeonato mundial militar de voleibol poderia estar no início da frase? Poderia, certo? Se a expressão em campeonato militar de voleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria obrigatória em se tratando de um adjunto adverbial? Sim. Se a expressão em campeonato mundial militar de voleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria opcional, ou seja, eu decidiria? Não. Então, essa é falsa. Vocês iriam reescrever também aqui, né? Colocando esse adjunto em outras posições. Então, como que ficou? Brasil, vírgula, em campeonato mundial militar de voleibol, conquista ouro e prata. E também a próxima reescrita. Em campeonato mundial militar de voleibol, vírgula, Brasil conquista ouro e prata, tá? Então, lembrando, no início e no meio, vírgula obrigatória, no final não precisa. E se for uma palavrinha que inicie a frase, for curtinha, uma palavrinha só, também não precisa colocar vírgula, é opcional, tá? Vocês têm um texto, como diminuir o impacto no meio ambiente com hábitos simples. A empresária Fernanda Cortez é autora do projeto Menos um Lixo, que ajuda pessoas e empresas a serem mais sustentáveis, tá? Então, o título, que é essa parte que tem maior destaque, e essa segunda aqui é a linha fina do texto. Vocês vão leram o texto, né, para responder as questões de 8 a 10. Vocês iam colocar aqui qual era a opinião de vocês sobre a atitude da empresária Fernanda Cortez, uma opinião pessoal, óbvio, né? E também colocar se na escola existe algum projeto que vise a melhoria do meio ambiente, né? A gente já trabalhou aí em anos anteriores, inclusive uma feira aí que tratava do tema de sustentabilidade, então a gente falou bastante de algumas questões assim, né? A escola incentiva a separação do lixo, né? Algumas coisas nesse sentido aí. Sobre o título, é correto afirmar que as expressões em 2015 e em um ano são adjuntos adverbiais e a vírgula é obrigatória nas expressões em 2015 e em um ano. Então, letra A e letra C, tá bom? No exercício número 10, vocês tinham que reescrever os períodos a seguir, colocando uma outra posição para as expressões em destaque. A gente tinha que ficar atento à questão da vírgula, né?
Veja que aqui, ó, a expressão em destaque é o adjunto adverbial em 2015, tá? Então, como ele está no início, nós poderíamos colocar ele no meio aqui. A empresária Fernanda Cortes criou em 2015, entre vírgulas, né? A gente precisa ficar atento a isso, o projeto Menos um Lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Letra B. Em um ano, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos que demorariam 200 anos cada para se decompor. Então, eu tenho a expressão aqui, em um ano, que está no início da frase, acompanhado pela vírgula, e aqui na reescrita foi colocado no meio. Ela deixou, vírgula, em um ano, vírgula, de usar 1.600 copos plásticos que demorariam 200 anos cada para se decompor, tá? O restante das vírgulas que já existiam continuam ali, tá bom? Aqui, vocês iriam escrever nas 3 possíveis colocações aí, posições dos adjuntos adverbiais, tá? Ficando atentos para o uso da vírgula ou não. Então, vejam o que eu tenho. Na semana passada, então eu tenho o adjunto adverbial na semana passada e o restante da frase. Minha mãe comprou várias frutas. Então, vejam que eu tenho no início, eu coloco ele todo aqui, na semana passada, vírgula. Minha mãe comprou várias frutas. Adjunto adverbial no meio. Minha mãe, vírgula, na semana passada, vírgula, comprou várias frutas. E minha mãe comprou várias frutas na semana passada. Como adjunto adverbial veio aqui para o final, não se coloca vírgula. A mesma coisa vocês iriam fazer com os outros, né? Esse, na verdade, é só um exercício de escrita, digamos assim, para que vocês fossem se habituando a essa regrinha. Acredito que vocês não tiveram dificuldade para fazer. Então, era só colocar no início e no meio com a vírgula e no final sem ela, né? Vamos fazer essa última aqui juntos. As outras é a mesma coisa, tá? Então, olha lá, tem a letra D aqui. Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Se vocês quiserem, de repente, pausar para corrigir. Então, aqui tem a letra B. Deixa eu pôr mais para cima um pouquinho. Olha lá, ó. Tá? Se vocês quiserem pausar para ir corrigindo. Mas esse aqui era bem tranquilo, né? Então, a letra C, deixa eu voltar um pouquinho. Olha lá. E a letra D. Opa! Certo? Então, esse era bem tranquilo, né? Só para ficar atento com a questão do uso da vírgula aí. Os períodos a seguir estão corretos quanto à utilização da vírgula? Justifique sua resposta. Então, veja que eu tenho aqui, atualmente, vírgula. É grande o número de pessoas que utilizam aplicativos de transporte? Sim. Tá certo esse atualmente com a vírgula? Nesse caso, a vírgula está separando o adjunto adverbial de tempo que está no início da oração. Você vai dizer assim, mas não é só uma palavra e não está no início? Lembrando que a palavra, para ser facultativo, essa palavra ela tem que ser pequenininha, tem que ser curtinha. Aqui, como ela é um pouquinho mais longa, ela exige a vírgula, tá? Marcos, com bastante calma, apresentou a decisão tomada. Aqui tá certo essa vírgula? Tá dizendo que não. Nesse caso, deveria haver 2 vírgulas para separar o adjunto adverbial que está no meio. Então, eu tinha que colocar Marcos, vírgula, com bastante calma, vírgula. Então, faltou uma vírgula aqui no início do adjunto, foi colocado só no final. Hoje, os bancos da praça foram pintados. Quando foram pintados os bancos? Hoje. Nesse caso, tá certo por quê? Porque a palavra hoje é de curta extensão e a vírgula é facultativa, tá? Próximo. É preciso separar de forma adequada o lixo. Nesse caso, tá correto, porque eu tenho uma vírgula antes e uma vírgula depois, ou seja, o adjunto adverbial está no meio da oração. Letra E. Prever o tempo adequadamente auxilia o trabalho dos agricultores. Então, vejam que eu tenho aqui, ó, auxilia o quê? O trabalho dos agricultores. Então, eu tenho um adjunto no final e eu tenho um adjunto pequenininho aqui no início também, que é o prever, né? Então, como ele é de curta extensão, ele não precisa de vírgula, tá bom?
Com atenção, os alunos ouviram a explicação do professor. Neste caso, vejam que eu tenho lá, ó, aonde que está o adjunto? Ele está no início da oração e a vírgula está correta, tá bom? Próxima. Leia os períodos e coloque as vírgulas, né, de acordo com, para separar os adjuntos adverbiais, e em seguida reescreva os períodos colocando o adjunto em outras duas posições. Então, vocês têm aqui, o gerente, vírgula, com muitos detalhes, explicou aos funcionários o plano de vendas da loja. Então, eu tenho o adjunto adverbial no meio, eu coloquei ele no início com vírgula, e eu coloquei ele no final sem vírgula, tá? A mesma coisa eu vou fazer na letra B. Vamos voltar um pouquinho. O professor de português, na semana passada, aplicou a prova. Então, quando foi aplicada a prova? Na semana passada. Vírgula no início, vírgula no final. Então, eu vou jogar esse adjunto para o início. Na semana passada, vírgula, o professor de português aplicou a prova. E vou jogar ele lá para o final sem vírgula, tá? Letra C. A chuva, com rapidez, provocou deslizamentos. Então, vírgula no início, vírgula no final do adjunto, porque ele está no meio. Eu vou jogar ele aqui para o início, também com vírgula. Com rapidez, a chuva provocou deslizamentos. E a chuva provocou deslizamentos com rapidez, sem vírgula. Letra D. Faço, vírgula, pela manhã, exercícios físicos. Então, vírgula, vírgula, porque está no meio. Jogo para o início com vírgula e jogo para o final sem vírgula, tá? Se vocês depois quiserem ir pausando aí para ir corrigindo, mas esse também é bem tranquilo, né? Letra E. Os animais, vírgula, por causa da seca, vírgula, emagreceram. Então, o adjunto adverbial está no meio da frase, coloca-se vírgula no início e no final dele. Quando eu jogo ele aqui para o início, por causa da seca, vírgula, os animais emagreceram. E quando eu jogo ele lá para o final, eu não coloco vírgula. Os animais emagreceram por causa da seca, tá? Última. Letra F. Os aparelhos de ar-condicionado, vírgula, em razão do consumo excessivo de energia, vírgula, não foram ligados. Então, eu jogo esse adjunto aqui para o início, em razão do consumo excessivo de energia, vírgula, os aparelhos de ar-condicionado não foram ligados e os aparelhos de ar-condicionado não foram ligados em razão do consumo excessivo de energia. Joguei o adjunto para o final, sem vírgula, obrigatoriamente. Tá bom? Aqui, vocês tinham, então, que ler os 3 períodos, tá? E colocar verdadeiro ou falso nas afirmações, tá bom? Então, tinha o período 1, haverá em todo o território nacional, vírgula, vacinação contra a gripe H1N1. 2, todos sabiam que, vírgula, naquele momento era melhor ir embora. E 3, em conjunto, vírgula, o professor e os alunos estabeleceram normas para a turma. Então, tinha algumas afirmações que vocês precisavam colocar verdadeiro ou falso. No período 1, a vírgula está empregada corretamente, pois destaca o adjunto adverbial em todo o território nacional. Não sei, tá errado? Por quê? Porque teria que ter uma vírgula onde? No início e outra no final, e só tem uma. No período 1, deveria haver mais uma vírgula antes da preposição, que foi o que nós colocamos antes, então é verdadeiro. No período 2, falta uma vírgula depois da palavra melhor. Então, olha lá, ó, depois aqui da palavra melhor, falta uma vírgula. Ele está dizendo que é falso. Em 2, no período 2, a pontuação está correta. Também é falso. Por quê? No período 2, deveria haver mais uma vírgula depois da palavra momento. Então, naquele momento, vírgula. Aí sim ficaria correto.
No período 3, a pontuação está correta. A vírgula, nesse caso, separa o adjunto adverbial em conjunto que está no início do período. Verdadeiro. Ok? Vamos, então, para a próxima, que é o exercício 15. Então, em quais das alternativas a vírgula foi empregada de forma correta? Nas cidades litorâneas, vírgula, há muitos turistas no verão. Adjunto adverbial no início, vírgula, corretamente. Os atletas, na próxima semana, vírgula, voltarão a treinar. Por que está errado? Porque precisaria de uma vírgula aqui depois de atletas. Quando ele vem no meio, tem que ter uma no início e uma no final do adjunto, tá? Os funcionários, vírgula, com muita eficiência, falta uma vírgula, resolveram a situação. Tá errado. As crianças, pela manhã, vírgula, brincavam no parquinho da escola. O que faltou? Vírgula depois de crianças, para ficar uma vírgula antes e uma depois do adjunto. Desculpe. Letra E. Com muita atenção, todos ouviram as explicações do professor. Então, faltou vírgula onde? Aqui, né? Porque o adjunto está no início. Então, com muita atenção, vírgula. Letra F. Ela, vírgula, sem dúvida, vírgula, conseguirá bons resultados. Adjunto no meio, duas vírgulas, correto? Os professores divulgarão os resultados na próxima semana. Na próxima semana, o adjunto está aqui no final, sem vírgula, corretinho. Laura, vírgula, com dedicação, fez o trabalho. Por que está errado? Porque faltou uma vírgula aqui depois do com dedicação. Tinha que ter mais uma aqui antes do fez do trabalho, porque ele está no meio. Todos os alunos, vírgula, com muito respeito, vírgula, dirigiram-se ao inspetor da escola. Corretinho. O adjunto está no meio da frase, uma vírgula antes e uma depois. Letra J. O resultado do teste, vírgula, com certeza sairá amanhã. Por que está errado? O resultado do teste, com certeza, vírgula, sairá amanhã. Faltou uma vírgula ali também, tá bom? Então, gente, nós encerramos a correção dos exercícios, né? Que tinham sido propostos na aula anterior. Eu dividi em 2 vezes aí a correção, para não ficar muito cansativo também, tá bom? Então, daí na próxima aula nós damos continuidade ao nosso último capítulo da apostila, que a gente vai falar, então, sobre o gênero textual da crônica, né? E daí tem alguns exercícios ainda, algumas atividades aqui no caderno para a gente fazer posteriormente, tá ok? Fiquem bem, até a próxima aula.